Esse problema consiste em determinar o campo magnético produzido por duas cargas. Essas cargas são dotadas de velocidades V1 e V2. Para simplificar, nós temos uma situação mais simples, onde a carga Q1 tem uma velocidade V1 e a carga Q2 tem uma velocidade V2, que pode ser maior, menor ou ainda de sentido oposto à de V2. Então, nós não vamos especificar. Aqui temos, então, uma carga Q2 em movimento e uma carga Q1 em movimento. Lembrando que, no caso de apenas uma carga elétrica, o campo B, como função do ponto do espaço de coordenadas x, y e z, é igual a Q, sempre aparece aqui a carga Q, sobre 4π ε0. Aqui nós vamos colocar R menos R' sobre módulo de R menos R'. E como aqui eu tenho V sobre C ao quadrado vetor isso, eu posso escrever isso como sendo menos, né? Menos vetor V sobre C ao quadrado. Aqui nós estamos apenas chamando a atenção para o fato de que este termo aqui é o campo elétrico produzido por uma partícula localizada num ponto de coordenada R', ou seja, num ponto cujo vetor posição é R', tem coordenadas x', y', z'. Portanto, R' é igual a x' i mais y', mais z' k. Qual é a situação, ou como é que nós devemos escrever, né, o campo magnético para duas cargas? Né? Ora, é simples, né? Eu coloco aqui o campo magnético. Pelo princípio da superposição, eu vou colocar B1, o campo magnético produzido pela partícula de carga Q1, mais B2. De uma maneira geral, então, eu vou escrever que o campo B é igual a V1, que é a velocidade da primeira partícula, sobre C ao quadrado, vetor, E1, que é o campo elétrico produzido pela partícula 1, que é este campo elétrico aqui, mais V2, vetor, E2. Essa expressão aqui é bastante geral, eu tenho que colocar aqui C ao quadrado. Então, o problema consiste em escrever uma expressão para E1 e uma expressão para E2. Né? Ora, E1 é o campo elétrico produzido, né, num ponto de coordenadas x, y e z pela primeira partícula, portanto, é Q1 sobre 4π ε0 vezes, agora aqui eu tenho R é o vetor posição. Veja que R, no caso, eu tenho aqui um referencial qualquer, né? Eu estou determinando o campo magnético num
ponto cujo vetor de posição é R, e este ponto P tem coordenadas x, y, z. Ora, R' é o vetor posição, no caso, associado a esta carga aqui. Então, esse R' aqui, na realidade, R', 1. Então, aqui eu tenho R'1, que é o vetor de posição da carga 1. R menos R'1 em módulo ao cubo. E2 vale a mesma expressão, ou uma expressão semelhante, né? E2, né, é no ponto, é o campo elétrico produzido por esta carga aqui está numa posição que é R'2, é a posição desta carga, não? Então, E2 de x, y e z é igual a Q2 sobre 4π epsilon 0, e agora a R menos R', o vetor posição da partícula 2, sobre módulo de R menos R'2 ao cubo. Pronto. Eu tenho aqui as expressões para os campos E1, E2, e eu devo, então, substituir aqui. Ora, quem são R'1 e R'2? Eu vou falar do caso geral. R'2, no caso geral, R'2 é igual a R'2 no instante de tempo t igual a 0, mais V2 vezes t. R'1, que é o vetor posição desta carga que se move com um movimento uniforme, é igual a R'1 no instante de tempo t igual a 0, mais V1 vezes t. Tenho aqui, portanto, a resposta do caso mais geral possível. Nós consideramos a situação muito geral. No caso geral é isso, para velocidades quaisquer, V1 e V2. Nesse caso, digamos, nós temos uma partícula que se move só ao longo de uma reta, né? Ao longo, por exemplo, do eixo X. Bom, aí as coisas aqui se simplificam. Por quê? Eu posso escrever que V1 é igual a V1i, já que é ao longo do eixo X, né? E, claro, V2 é igual a V2, né? Não estou usando, inclusive, aqui a notação de componente. Se eu tenho uma componente só, eu vou chamar de V1 e V2 vezes Z. Então, essa é a primeira simplificação, né? É claro que a gente pode considerar sempre só, né, a posição da partícula, tomando, né, a origem do meu referencial. Por exemplo, eu posso tomar a origem do referencial num ponto aqui ao longo desta linha, nessas circunstâncias. Então, basta determinar a coordenada x'1 como função do tempo. Então, basta isto. Neste caso, para aquele referencial considerado com a origem na reta na qual as partículas se movimentam, então eu posso afirmar o seguinte: y'1
é igual a zero, Z'1 é igual a zero e X'1 é igual a X1 no instante de tempo t igual a zero, mais V1 vezes t. Para as coordenadas y'2, y'2, podemos escrever y'2 igual a zero, z'2 igual a zero, e finalmente x'2 é igual a x2 de zero mais V2t. Ora, portanto, nós podemos escrever para R menos R'1 é igual a X menos X'1, que é X1 de zero, mais V1 vezes T. Veja que aqui eu tenho como componente X esta expressão aqui, vezes I mais Y vezes J mais Z vezes K. Neste caso, o movimento ao longo do eixo X apenas, né? E R menos R'2 é igual a X menos X2 de zero mais V2 vezes T vezes I mais YJ mais ZK. Tenho, portanto, uma expressão, né, para R menos R'1, R menos R'2, né? E é claro que eu tenho aqui, em princípio, também os campos E1 e E2. A conclusão é que, no caso em que as duas partículas se movem ao longo de um eixo, que consideramos como sendo o eixo X, colocamos a origem do referencial nesse eixo, no eixo X, né? Nessas circunstâncias, resumindo o que acabamos de dizer, a expressão para o campo B é igual. Agora, nós vamos fazer uma simplificação, que é utilizar uma identidade, que é a seguinte: 1 sobre epsilon zero vezes c ao quadrado, nós vamos escrever que isto é igual a μ0, introduzindo uma nova constante. De forma que, em primeiro lugar, vamos colocar que B é igual a μ0 sobre 4π, e essa é uma constante que vai aparecer no caso das duas cargas elétricas. E então, para a primeira aqui, eu tenho V1, mas V1 vetor é igual a V1i. V1i. E é claro que agora eu devo considerar o produto vetorial desse vetor uma vez que eu levei em conta esse epsilon zero e esse c ao quadrado e o 4π, eu tenho então aqui o produto vetorial por um outro vetor. Esse vetor é Q1 vezes R menos R'1 sobre módulo de R menos R'1
ao cubo. Esse aqui é o primeiro termo. E eu tenho um segundo termo análogo a esse, para a segunda partícula. Ou seja, μ0 sobre 4π vezes V2 e agora o produto vetorial com um vetor, que é o produto da carga Q2, vezes R menos R'2, dividido por módulo de R menos R'2 ao cubo. Tenho, portanto, uma soma desses dois termos, onde R menos R'1 está dado aqui, nesse caso especificamente, e R menos R'2 está dado nessa expressão aqui abaixo. Essa é uma expressão bastante geral, porque, na realidade, eu posso tomar V1 com qualquer valor e qualquer sinal. A carga Q1 e a carga Q2 também, eu posso considerar cargas, né, de quaisquer valores, né, e sinais também. Então, essa é uma resposta bastante geral para o campo magnético produzido por duas cargas em movimento. Aqui é claro que tudo depende apenas de especificar a velocidade de cada uma delas e a posição de cada uma delas como função do tempo.